Olá, pessoal, tudo bem? Meu nome é Mariana Paz Rodrigues Dias, eu sou professora da UniRV desde 2013, tenho mestrado e doutorado em ciência animal, especialização em saúde única, e o que eu acho que mais interessa para vocês hoje é a especialização em clínica médica de felinos domésticos, e é um grande prazer poder estar aqui para falar para vocês de semiologia de gatos domésticos e manejo cat friendly, porque, sendo os gatos a minha grande paixão, eu acho que é muito importante que nós, médicos veterinários, estejamos cientes de que é importante saber tratar esses animais da forma como seja mais proveitoso para eles, porque assim nós também vamos conseguir melhores resultados. E com certeza facilita para o médico veterinário, mas quem sai realmente ganhando são os felinos, né? Que por tanto tempo não tiveram o tratamento que precisariam ter para que o seu diagnóstico fosse fechado da maneira correta, para que assim pudessem ter um tratamento também que fosse adequado e, consequentemente, promovesse a saúde desses animais. E a clínica médica de felinos cresce cada vez mais dentro da medicina veterinária, justamente pelo gato estar crescendo enquanto um animal de estimação. Então, as características comportamentais do gato trazem para a população humana que não tem muito tempo, que vive em ambientes menores, uma facilidade com relação a ter esse animal de estimação, e, obviamente, isso traz para nós médicos veterinários uma responsabilidade com saber abordar e tratar adequadamente esses animais. Então, quando a gente fala dessa semiologia dos gatos, a primeira coisa que a gente precisa saber, e que na verdade a maioria das pessoas já sabe, é que os gatos são animais mais sujeitos ao estresse. Então, a gente precisa não só nós entendermos, mas mostrar ao cliente o que ele pode fazer desde o momento em que ele percebe a necessidade de levar esse gato até a clínica veterinária para um atendimento, até a chegada dele na clínica quando a gente vai assumir. Então, é muito importante a aprendizagem e conscientização do tutor de que quando ele vai levar esse animal, ele já precisa abordar isso de uma forma que seja menos estressante, para evitar que esse gato já chegue num estado de estresse, num ambiente que para ele vai ser hostil, e isso traga uma dificuldade muito maior no atendimento. Então, por exemplo, a caixa de contenção desse gato, nesse planejamento, precisa ser algo que não seja hostil para esse animal. Precisa ser algo que faça parte da vida dele. Então, a gente sugere que essa caixa seja um local onde esse animal possa dormir, onde tenha algo confortável, onde ele, por exemplo, recebe um petisco quando ele entra, para que o tutor, no dia a dia, inclua essa caixa de contenção como algo que já seja natural para esse animal. É importante, é, quando esse animal chega na clínica, que a gente evite um contato visual direto com esse animal, que na recepção para esses animais eles tenham condição de estar mais altos. Então, às vezes, a instalação de uma prateleira vertical é importante porque ele se sente mais seguro e ele consegue ter um campo de visão melhor, o que é importante para que ele se sinta seguro e, consequentemente, que ele fique mais calmo. São animais que têm um odor muito apurado, um olfato muito apurado, então o cuidado com odores é essencial. Por isso é importante que o ambiente seja ventilado. E são animais muito ágeis. Por isso é importante que as portas e janelas estejam fechadas a fim de evitar fugas. Então, na recepção, que é quando a nossa responsabilidade começa, mesmo que não sejamos nós, médicos veterinários, que num primeiro momento vamos receber esses animais ali, a responsabilidade já é nossa, e por isso é muito importante que a gente tenha uma equipe treinada para receber esses animais.
e triar, saber se é uma urgência, se é uma emergência, o que é definido pelo risco, né, de morte. Então, se eu tenho um animal em emergência, ele precisa ser imediatamente levado até o médico veterinário. Uma questão muito legal com relação ao atendimento de felinos é trabalhar com agendamento. Então, quanto mais a gente puder agendar, melhor, porque eu vou evitar que esses animais estejam em contato com outros animais, porque são animais muito territorialistas, e isso pode ser um fator de estresse. É importante que, caso eu não tenha, a gente sabe que é difícil ter uma clínica que atenda só gato, né? Mas se eu não posso ter uma clínica que atende só gato, porque eu ainda tenho uma demanda muito grande de cães, ou porque eu gosto mesmo de atender cães também, é importante que na recepção eu tenha uma área exclusiva para que esses felinos aguardem. Porque o gato, na natureza, é uma presa natural do cão. Então, o cheiro desse cão, a presença, o som dos latidos, com certeza vai estressar muito esse gato. E com relação àquela questão que a gente estava falando da triagem, se eu tenho, por exemplo, um gato que chega com falta de ar, é importante que, mesmo enquanto o processo de atendimento desse gato se inicia, para fazer uma ficha, para chamar um veterinário, que ele já seja colocado, por exemplo, no oxigênio. Então, para tudo isso, a gente precisa de uma equipe treinada. Porque se eu tenho, por exemplo, um gato com falta de ar, num ambiente que é hostil para ele vai ter uma dificuldade respiratória e esse estresse pode levar ao óbito. Então, é importante que a nossa equipe esteja ciente de como ela deve abordar esse animal e também do que é importante fazer no momento de uma urgência, de uma emergência, e, se possível, sempre agendar. Mas a gente sabe que nem sempre isso é possível, né? E aí a gente deixa para fazer todos os procedimentos com esse gato no consultório. Diferente do cachorro, que às vezes a gente pesa na recepção, a gente pede para o funcionário, é, às vezes, já fazer alguma coisa ali com esse animal na recepção. O gato não. Tudo que a gente for fazer com ele é no consultório. A gente quer que esse consultório seja um ambiente agradável, então existem muitos trabalhos que mostram questão de musicoterapia, que tem funcionado bem para que esses gatos se mantenham mais tranquilos. A gente não só não usa, como a gente instrui a equipe e ao tutor a colocar celular no silencioso ou desligar, para evitar um som que vá deixar esse animal ainda mais estressado ali no consultório. Eu vou pesar esse animal numa balancinha pediátrica mais confortável para ele, adequada para o tamanho dele, no próprio consultório. A questão da utilização dos feromônios, como o Feliway, que faz com que esse animal sinta que aquele território já está marcado por ele e que ele pode confiar naquele ambiente, é muito importante. E se eu tiver condições de ter um consultório também com essas prateleiras verticais, também com uma adaptação para esse animal, melhor. Mas se eu só tiver condição de ter um consultório convencional, não tem problema, desde que eu respeite esse animal. E um Feliway é uma coisa que hoje é bastante acessível, a questão de evitar barulho, manter sempre o mesmo tom de voz enquanto eu faço a anamnese. Eu, por exemplo, sou uma pessoa que falo alto, não adianta quando eu vou trabalhar com o gato, eu querer falar baixo para evitar que o gato se estresse, e aí de repente eu falo alto porque isso vai estressar muito mais. O que vai deixar o gato tranquilo é a segurança que a gente vai passar pro tutor dele e, consequentemente, para ele, e a liberdade dele sentir que ele não está aprisionado ali, que ele tem condições de escolher aonde ele vai e se defender se for necessário. Então, pensando nisso, é muito importante que, quando a gente abre a caixa de contenção, a gente deixa esse gato à vontade, para ele explorar o ambiente, para ele traçar as possíveis rotas de fuga que ele acha que ele possa fazer naquele ambiente, para ele observar e se sentir seguro. Enquanto o gato estuda o ambiente, a gente faz todas as perguntas de anamnese que a gente tem para fazer para o tutor, ganha a confiança do tutor, que é uma coisa extremamente importante quando a gente fala de medicina felina, porque o dono de gato normalmente é muito mais detalhista, muito mais cauteloso, e
ele precisa muito confiar no médico veterinário para que ele compre a ideia do tratamento que vai vir. Então, é a nossa hora de ganhar a confiança desse tutor. O gato observando que o tutor confia na gente, que a gente dá o espaço dele. Muitas vezes ele mesmo se aproxima de nós por curiosidade, são animais curiosos, e a gente consegue trabalhar de uma forma muito melhor, muito mais fácil para eles, mas muito mais ainda para a gente, né? Porque se a gente for entrar numa briga com gato, no mundo dos gateiros a gente sempre diz, a gente não entra em briga com gato porque a gente vai sair perdendo. É um animal que tem garras super afiadas, que é muito ágil, que é forte, que tem uma mordida muito potente. E então, a gente precisa disso para se sentir seguro no nosso trabalho e também para garantir que eles estejam seguros e recebam o melhor tratamento possível. Então, quando a gente vai passar para o exame físico, aquela questão da mesma sequência, que eu acredito que vocês já devem ter visto várias vezes quando a gente ouve falar de semiologia, então vocês têm que traçar na cabeça de vocês a sequência que para vocês é mais interessante. Então, eu vou observar esse animal da cabeça para a cauda, de cima para baixo, e sempre seguir a mesma sequência para evitar perder detalhes que sejam importantes. E os detalhes são muito importantes na medicina felina. E uma vez que eu tenha perdido um detalhe, muitas vezes eu não tenho condição de voltar atrás. Porque aquele animal já vai ter mudado de posição, aquele animal já vai ter se estressado, já vai querer ir para a caixa, já vai se esconder. Então, eu preciso aproveitar essas oportunidades. Então, eu preciso ser sistemático, preciso ser rápido e, com certeza, a organização é um ponto-chave para que essa rapidez aconteça da forma que precisa. Então, a gente, obviamente, vai começar pela inspeção, que já pode ter começado lá na recepção, enquanto eu observava esse animal na caixa de transporte, na caixa de contenção, ou ele pode ter vindo também em outro meio de transporte, que normalmente não são recomendados, né? Mas a gente sabe que alguns tutores acabam trazendo. E aí, enquanto esse animal passeia, enquanto eu faço a anamnese, as perguntas que eu preciso fazer para o tutor, eu vou observar o estado de consciência, como está o comportamento desse animal, se ele está alerta, se ele está apático, a postura, a locomoção, o padrão respiratório, se esse animal está obeso, se ele está muito magro, se ele está com o peso adequado, como que está a pele, tem alguma lesão, como é que estão as orelhas desses animais, se eu consigo pegar esse animal no colo, eu deixo ele me cheirar, ele consigo estabelecer um vínculo nesse momento, eu já olho a orelha por dentro, já sinto o cheiro, já olho região perianal, virilha. A gente evita pegar na barriga do gato, não é um lugar que a maioria dos gatos aceitam. É até importante perguntar para o tutor antes se tem algum lugar que o gato não gosta que pegue. A gente pode observar a acuidade visual, se ele está conseguindo observar bem o ambiente, a resposta ao chamado. Então, eu chamo, vejo se ele está ouvindo, né? Se ele está atento a esse ambiente, observa a forma abdominal, simetria de musculatura, de movimento, de aprumo, vejo se tem fratura, se tem cicatriz, se tem tumor, tudo isso de uma forma muito sutil. Enquanto o gato se ambienta, a gente consegue fazer tudo isso da inspeção. E o que a gente observa na inspeção, inclusive a forma que depois eu vou conter esse gato, se tem alguma coisa que o tutor relata que esse gato gosta ou não gosta, a gente precisa colocar na ficha. E a ficha do gato precisa ser algo que seja fácil de ser preenchida. Então, a gente tem hoje muitas questões de tecnologia. Eu tenho um tablet que eu posso fazer ali a minha ficha. Se eu consigo fazer isso de forma rápida, ótimo. Ah, não, eu vou fazer no papel. Ótimo também, não tem problema. O importante é que eu registre isso de forma organizada e que eu possa usar de outra vez que esse animal vier como um guia para não ter que aprender tudo sobre cada animal 10 vezes, né, que ele venha na clínica. Então, se eu for fazer uma ficha no papel, é importante que eu consiga fazer uma ficha de marcar. Eu trouxe aqui um exemplo para vocês, que é bastante utilizado,
onde tanto para anamnese eu tenho lugar de marcar. Então, faz uso de areia sanitária? Sim, não. Quantas vasilhas? Como é o temperamento? Tudo de marcar X. Porque se eu tiver que escrever tudo, o gato já perdeu a paciência e eu não vou conseguir fazer tudo o que eu preciso. E para o exame físico vai servir da mesma forma. E aí, quando a gente entra no exame físico, essa questão é muito variável dependendo do temperamento do gato, do que o gato me permite. Se é aquele gato que vem no meu colo, que permite que eu olhe a orelha, eu já olho a boca, eu já vejo a coloração, eu não vou passar detalhadamente por essas questões de parâmetros, porque eu acredito que vocês já tenham visto, mas eu achei importante deixar aqui e eu vou disponibilizar o material para vocês para que vocês tenham esse guia, né? Caso vocês tenham alguma dúvida, vocês possam consultar. Então, quando a mucosa está normocorada, quando ela está perlácea, hiperêmica, cianótica, ictérica, lembrando que a mucosa do gato é normalmente um pouco mais clara do que a do cachorro. Com relação à palpação, a gente já precisa, talvez, de uma contenção um pouco mais delicada. Porque aqui eu preciso ver se esse animal está com sensibilidade. Se ele tiver com sensibilidade, ele já não vai deixar pegar. A temperatura do local, simetria, consistência, textura, elasticidade cutânea, super importante para avaliação de temperatura, de desidratação, desculpem. Qualidade e frequência do pulso. Uma questão super importante com relação ao gato, independente da idade, é a palpação da tireoide, que eu trouxe aqui para mostrar o vídeo para vocês de como isso é feito. Então, precisa de uma certa contenção. Se é um gato estressado, é mais difícil, mas normalmente é uma posição que não incomoda esses animais. Vocês estão vendo aí essa cobertinha ou uma toalha? É sempre importante ter na mesa em que a gente vai atender o gato essa superfície na qual ele se sinta mais confortável, porque aquela mesa de inox que normalmente a gente usa gelada é muito ruim. Se o tutor puder trazer de casa, melhor ainda, porque não vai ter cheiro de outros animais. A auscultação talvez precise também de um pouco mais de contenção, mas às vezes eu consigo fazer mesmo com o animal no colo ou no colo do tutor. A gente percebe que os batimentos por minuto dos gatos são mais rápidos do que os dos cães, assim como a temperatura é um pouquinho mais elevada. A gente tem hoje termômetros não invasivos que são preferencialmente utilizados para gatos, porque se a gente for fazer aferição de temperatura intrarretal em gato, a gente vai perder o gato ali. Se precisar fazer, tem que deixar para fazer por último, porque depois disso vai ser muito difícil conseguir fazer outras coisas. Aqui também, mais uma vez, eu não vou passar detalhadamente, fica a título de consulta para vocês. É, as questões relacionadas à observação de grau de desidratação, né, no exame físico. Então, a gente entra nessa questão que a gente fica tão apreensivo com relação à semiologia de gatos, que é a contenção física. E nessa contenção física, a gente precisa entender que é necessário, muitas vezes, restringir essa atividade física do animal para que a gente possa avaliá-lo e executar qualquer tipo de procedimento. É com certeza, principalmente para o dono de gato, um momento muito delicado, porque ele não gosta que aperte, ele não gosta que machuque, ele tem medo, mas a contenção física é o que traz segurança para o examinador, para os auxiliares e para o animal. Então, a contenção tem o objetivo de proteger o examinador, proteger o auxiliar, proteger o animal, facilitar o exame físico, evitar fugas, acidentes e possibilitar a realização de vários tipos de procedimento. Então, é importante que, especialmente quando a gente fala de gatos, essa contenção seja feita de forma calma, segura, evitando movimentos bruscos, que a gente tenha feito essa socialização prévia que eu comentei com vocês agora, para ter essa abordagem adequada com esse animal e assim a gente conseguir um comportamento cooperativo do paciente. Fala o nome do animal quando a gente vai se aproximar dele, permita que esse animal te avalie, avalie o ambiente antes de efetivamente contê-lo, estabeleça aos poucos contato visual com esse animal, tenha, e isso é muito importante, a gente comentou, vou reiterar a importância disso aqui para vocês, um ambiente calmo, iluminado, sem interrupções de celular, de alguém batendo na porta, de alguém pedindo para entrar.
Todo o material que você precisar tenha à disposição na sua mão, em um local que não vai cair, não vai fazer barulho, que você não vai precisar sair do consultório para buscar e voltar. Então, tenha um local e os equipamentos para contenção e para atendimento desse animal disponíveis. E aí a gente fala da questão do Cat Friendly Practice, que é um desenvolvimento americano, né, da Sociedade Americana de Felinos Domésticos, que visa trazer basicamente essas modificações estruturais e no atendimento que eu trouxe para vocês até agora, o treinamento dos funcionários e dos estagiários, removendo o uso daquela caixa que tinha antes, que apertava o gato ali, e ali a gente fazia o que precisava fazer com os gatos, trazer a ideia do cobertor ou da toalha familiar que o dono traz de casa, com essa participação efetiva do tutor ali junto com esses animais, um retorno mais breve possível para a caixa de transporte desse animal, para que ele se sinta seguro. Lembrando que lá no início a gente já falou que essa caixa precisa fazer parte da vida desse animal. Quando a gente vai tirar esse animal da caixinha também, é importante que a gente saiba fazer isso. Normalmente a gente faz esse movimento e deixa que ele escorregue, ao invés de tentar arrancar o gato lá de dentro, porque com certeza ele vai cravar as unhas, e aí você já perde aquele contato inicial amigável. Documentar no histórico a melhor forma de contenção individual, também já comentei isso com vocês, e a gente sabe que as clínicas que conseguem atender aos princípios cat friendly ganham um selo, obviamente, né, precisam se inscrever, ganham um selo de que são clínicas amigas do gato, traduzindo para o português, e existem várias pesquisas que demonstram que os tutores, donos de gato, preferem 99% das vezes uma clínica cat friendly do que uma que não é. Preferem 98% um veterinário que tem uma certificação cat friendly do que um que não tem. E isso demonstra a preocupação realmente desses tutores de gatos com o bem-estar dos seus animais e essa confiança que essas medidas trazem para esses tutores. Então, é muito importante que quem queira trabalhar com gato esteja ciente disso e ciente de que pode requerer esse título, né, esse selo, desde que cumpra com esses pré-requisitos. Então, a gente precisa reforçar alguns pontos importantes. Então, aqui, essa caixa de contenção precisa efetivamente ser parte da vida desses animais. A gente precisa que esse gato esteja tranquilo quando ele vai entrar ali, ser transportado até a clínica. Quando ele chega na clínica, de preferência que ele venha com a toalhinha ou o cobertorzinho dele. E uma vez que ele tenha entrado no nosso consultório, que ele tenha a oportunidade de avaliar o ambiente, de se sentir seguro, de entender que o tutor dele confia na gente também. E quando a gente precisar fazer a contenção, a regra é menos contenção é sempre a melhor contenção. Antes a gente tinha regras de como manejar o gato, e hoje a gente sabe que cada gato vai trazer algum tipo de preferência. E isso precisa ser respeitado. Então, quanto menos eu apertar, quanto menos eu conter, quanto menos eu precisar estressar esse animal, melhor. Então, não existe uma técnica universal, a gente precisa se adaptar às necessidades de cada paciente, que ele esteja o mais confortável possível, que a posição seja o mais natural possível para ele, e que a gente tenha, como eu disse para vocês, todo o material que eu precisar na mão para diminuir o tempo de manuseio, entrada e saída de pessoal, para que nada afete o bem-estar desse gato. E quanto mais rápido a gente terminar, para ele voltar para a caixinha dele e se sentir tranquilo, melhor. Aqui eu trouxe um vídeo para vocês. Ele está em inglês, depois o material vai estar disponível para vocês. Eu vou enviar o vídeo separado também, porque eu acho que no slide ele acaba não aparecendo. Mas dá para vocês acompanharem, mesmo quem não tiver domínio do inglês, como é esse atendimento cat friendly. Então, esse gato,
vocês podem perceber que não é efetivamente preso, contido, a não ser que haja realmente uma necessidade disso. Então, o gato está tranquilo, está recebendo o carinho do tutor, ele vai sair tranquilamente da caixa, não é aquele negócio de agarrar, de trazer o gato para fora. Então, a gente tem algumas mudanças de comportamento e de integração do tutor nessa abordagem ao gato dentro da clínica veterinária que fazem com que a gente tenha um padrão ouro realmente de atendimento. Então, precisa treinar a equipe, não só eu, médico veterinário, preciso estar pronto para isso. Toda a equipe tem que trabalhar em conjunto. Se um fizer uma coisa que for errada, a gente perde a confiança daquele gato e tudo isso vai por água abaixo. E muitas vezes é melhor mandar levar o gato embora. Se não for uma emergência, leve embora, traz outro dia, porque hoje já não adianta mais. Eu não tenho mais como acessar esse animal. Então é importante essa conexão com o tutor e com o gato. E aí eles falam um pouco do processo de creditação, né, para receber esse selo. E vocês podem ver que quando ele está com o tutor, muitas vezes o gato permite esse acesso, sem que seja algo forçado. Então, agora eu preciso fazer um exame, ele precisa ficar contido. A gente consegue fazer isso de forma tranquila, eu preciso de uma contenção mais adequada. Talvez eu precise fazer a técnica da toalha, de envelopar esse animal para que ele não me agrida, para que ele se sinta é, mais contido realmente para permitir a realização de um exame ou de um procedimento. Normalmente eles não permitem, por exemplo, que a gente colha o sangue, né, sem algum tipo de contenção. Mas qual é o tipo de contenção que eu vou poder fazer a partir dali? A gente tem a possibilidade do uso de focinheira, que já foi endemonizada, já foi endeusada, e hoje a gente sabe que a maioria dos clínicos de felinos não recomendam o uso da focinheira, mas que para alguns gatos ela funciona. O que não funciona é aquela que eu tenho na clínica que eu vou pôr no focinho de todo mundo, porque o gato não suporta isso, não suporta esses cheiros, né? Mas se o dono traz a dele de casa, o gato não se incomoda, ele se sente mais seguro, não tem problema de usar. Agora, o gato de botas, que é aquela botinha de esparadrapo que se utilizava antes, essa com certeza está oficialmente abolida. Primeiro, porque eu vou perder um tempão fazendo uma botinha de esparadrapo, que pode não funcionar, que vai estressar muito o gato. E se eu coloquei, eu preciso tirar. E aí, quando eu tirei três, vou tirar a última, eu já tenho três livres e mais uma boca. Um negócio super estressante, super horrível, que com certeza vai dar errado para o gato, para a gente, para os nossos auxiliares. O cangote não é visto como uma técnica muito. É, delicada, a maioria dos tutores não gosta, então a gente evita, mas se for necessário, a gente pode segurar com firmeza, obviamente, sem machucar, no momento em que esse gato provavelmente irá nos atacar. Então a gente não usa se a gente não precisar. Mas se a gente precisar, a gente faz isso de forma firme e delicada. Essa figura desse gatinho amarelo aqui é a forma de contenção que eu, Mariana, mais gosto. Por quê? Aqui tem a mão do tutor fazendo carinho na cabecinha dele. Às vezes a gente faz um carinhozinho bem rapidinho no nariz, porque isso distrai eles na hora de colher o sangue, por exemplo. Alguém segura aqui, ó, pode ser o próprio tutor, se ele se sentir apto, ou um auxiliar, se o tutor não se sentir apto. Normalmente, os tutores têm um pouco de pena, então não seria muito adequado. Outra pessoa auxilia aqui, segurando a pata do gato, firmando aqui na articulação atrás, e faz o garrote aqui embaixo. Pode fazer com o próprio dedo, ou pode usar o garrote, como tem ali na figura. E se for com o dedo, dá inclusive para ir bombeando o sangue quando você puxa. A veterinária aqui está utilizando uma seringa. Isso também vai ser da preferência de vocês. Eu prefiro usar um scalpzinho verde 21, que eu coloco e se o gato por acaso mexer, eu não perco aquela veia. Mas a gente tem que cuidar para ser o mais rápido possível para evitar que esse sangue coagule.
Aqui eu trouxe para vocês aquela técnica da toalha, do envelopamento, que eu comentei ainda agorinha, que a gente tem o gatinho aqui, dobra a toalha para cá, dobra para lá. Eu vou tapar todo o gato, vou exercer sobre ele com a força do meu corpo uma contenção gentil, mais firme, e aqui eu vou liberar só aquela parte na qual eu vou precisar fazer o procedimento. E se não der certo, contenção química não der certo, cangote, não der, desculpa, contenção física, não der certo cangote, não der certo envelopamento, a gente não vai brigar com o gato. Como eu falei para vocês lá antes, às vezes mesmo antes de tentar essas partes que eu falei para vocês até agora, se eu vejo que eu tenho um gato que dentro da caixa, quando eu vou me aproximar dele, ele já tá dentro da caixa, esse gato não vai deixar mexer. A gente vai abrir a caixa, ele vai sair correndo pelas paredes e vai colocar a integridade física dele em risco e também a de quem estiver ali. Então, muitas vezes, a gente precisa optar pela contenção química. E conter um animal quimicamente não é só imobilizar, mas a gente precisa ter em mente que isso é justamente para diminuir o estresse da manipulação, com conforto e com segurança para esse paciente, para nós médicos veterinários e para nossa equipe. E muitas vezes a gente acaba optando pela contenção química não só pelo temperamento do animal, mas porque às vezes a gente vai precisar manipular uma região lesada ou inflamada, isso vai trazer dor. Ou eu vou precisar realizar um determinado procedimento com esse animal que vai ser muito desconfortável, e aí é importante que a gente tenha condições de realizar esse tipo de contenção. É importante, se a gente for fazer contenção química, reconhecer os efeitos. Então, alteração de temperatura corporal, frequência cardíaca, respiratória, pressão arterial, a pupila, para manter esses animais ok, bem, né, enquanto eles estiverem sedados, e reconhecer que, como qualquer outro procedimento que envolva sedação, existem alguns fatores de risco. Então, a gente deve evitar a contenção química em animais desnutridos, hipovolêmicos, desidratados, cuidado com os animais mais idosos e que tenham comorbidades, cardiopatias, nefropatias, doenças neurológicas. E eu deixo aqui no final um questionamento para vocês. Vão encarar? E eu espero que sim. É óbvio que a segurança em atender um gato nervoso como esse da foto, ou calmo como outros que eu mostrei aí a foto durante a apresentação, é um desafio que vocês vão adquirir muito mais na prática do que na teoria, mas não deixa de ser muito importante que a gente tenha esse conhecimento teórico de como a gente deve agir na prática. E eu tenho certeza que conforme vocês forem atendendo esse paciente, respeitando, vai deixar de ser tão assustador e vocês não só vão encarar, como vão aprender a amá-los e querer o melhor para eles, assim como eu. Então, pessoal, mais uma vez, muito obrigada. E qualquer dúvida, eu estou à disposição de vocês. Podem me mandar o WhatsApp, podem me mandar e-mail, me procurar presencialmente. É para mim sempre um grande prazer poder contribuir na formação de médicos veterinários que vão trabalhar com gatos e que vão fazer da vida desses animais melhor quando eles estiverem saudáveis na prevenção ou quando eles estiverem mais precisando de nós, quando eles estiverem doentes, assustados e precisem de alguém que realmente os entenda e tratem deles como eles merecem ser tratados. Fiquem com Deus, um abraço.